Ela está presente no combustível que move o país, na energia que ilumina cidades e nas decisões que mudam o rumo da economia. A Petrobras não é apenas uma empresa, ela é um símbolo nacional, um motor econômico e, para muitos, um mistério cheio de poder, política e ambição. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos da gigante que move o Brasil, como ela surgiu, como cresceu e o que realmente existe por trás do nome Petrobras. Prepare-se, porque a história é mais profunda do que qualquer poço de petróleo. Para entender a Petrobras, precisamos voltar no tempo. Imagine o Brasil em meados do século XX, um país em plena transformação, sonhando em ser uma potência industrial. Mas para isso, faltava uma coisa essencial: energia. O petróleo era o ouro negro, a chave para o futuro. E a grande questão era quem deveria controlar essa riqueza. Foi aí que nasceu uma das campanhas mais famosas da nossa história. O petróleo é nosso. Não era só um slogan, era um grito de soberania. Intelectuais, militares, estudantes e o povo foram às ruas. Eles não queriam que nossas riquezas fossem exploradas por empresas estrangeiras. Eles queriam uma empresa brasileira para os brasileiros. E assim, em 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei que criava a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. A missão era clara: explorar, produzir, refinar e transportar o petróleo do Brasil. Mas o começo foi tudo menos fácil. Os primeiros anos foram de muita luta e poucos resultados. Os críticos diziam que o Brasil não tinha petróleo, que a Petrobras era um sonho impossível. Mas os pioneiros da empresa não desistiram. Eles eram geólogos, engenheiros e trabalhadores que acreditavam no sonho. Eles exploraram a bacia do Recôncavo, na Bahia, e finalmente encontraram. Não era muito, mas era o começo. Era a prova de que o petróleo existia e que a aposta de Vargas não tinha sido em vão. Esse foi o primeiro grande capítulo. A Petrobras provou que era capaz de encontrar petróleo em terra. Mas o verdadeiro tesouro não estava sob os nossos pés, e sim sob as águas do oceano. A próxima fronteira era o mar. E aqui, a Petrobras se tornou uma pioneira mundial. Na década de 70, o mundo enfrentou a crise do petróleo. Os preços dispararam e o Brasil, que importava quase todo o óleo que consumia, sentiu o golpe. A ordem era clara: encontrar petróleo no mar e rápido. Foi na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, que a grande virada aconteceu. Em 1974, o Poço de Garupa revelou um campo gigante. Mas havia um problema. A tecnologia para extrair petróleo em águas tão profundas simplesmente não existia. O que a Petrobras fez? Ela inventou. A empresa investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, criando tecnologias que se tornaram padrão na indústria mundial. Plataformas flutuantes, robôs submarinos, sistemas de produção inovadores. A Petrobras não estava mais apenas seguindo os outros. Ela estava liderando o caminho na exploração em águas profundas. Cada novo campo descoberto era um recorde mundial quebrado. E o Brasil, que antes dependia do petróleo importado, caminhava a passos largos para a autossuficiência. Chegamos então ao século XXI, e a uma descoberta que mudaria tudo, mais uma vez: o pré-sal. Em 2006, a Petrobras anunciou ter encontrado uma gigantesca reserva de petróleo e gás, localizada a mais de 7.000 metros de profundidade, sob uma espessa camada de sal. A notícia correu o mundo. O Brasil tinha encontrado um tesouro comparável às maiores reservas do Oriente Médio. O pré-sal era a promessa de um futuro de riqueza e desenvolvimento. O potencial era tão grande que o governo criou leis para garantir que parte dos lucros fosse investida em áreas cruciais, como educação e saúde. A Petrobras, mais uma vez, teve que desenvolver tecnologias inéditas para superar desafios extremos: a profundidade, a pressão e a camada de sal. E, mais uma vez,
ela conseguiu. A produção do pré-sal cresceu exponencialmente, transformando a empresa em uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Mas a história da Petrobras não é feita apenas de glórias e descobertas. Ela também é marcada por crises profundas que abalaram o país. A maior delas, sem dúvida, foi a Operação Lava Jato. A investigação revelou um esquema gigantesco de corrupção envolvendo diretores da empresa, políticos e as maiores empreiteiras do Brasil. O escândalo manchou a reputação da Petrobras. O que era um símbolo de orgulho nacional se tornou, para muitos, um sinônimo de corrupção. O valor de mercado da empresa despencou, projetos foram paralisados e a dívida se tornou uma das maiores do mundo corporativo. Foi um período sombrio que forçou a Petrobras a passar por uma reestruturação dolorosa, vendendo ativos, cortando custos e implementando regras de governança muito mais rígidas para tentar recuperar a confiança perdida. E como a Petrobras afeta a sua vida no dia a dia? Bem, de formas que você talvez nem imagine. O preço que você paga na bomba de combustível, por exemplo, é diretamente influenciado pela política de preços da Petrobras. Por anos, a empresa segurou os preços para controlar a inflação, o que gerou perdas bilionárias. Depois, passou a seguir o preço de paridade de importação, ou PPI, alinhando os valores aos do mercado internacional. Isso fez os preços subirem e gerou um debate enorme na sociedade. Afinal, a Petrobras deve visar o lucro para seus acionistas ou cumprir uma função social, oferecendo combustíveis mais baratos para a população? Essa é a grande dualidade da Petrobras. Ela é uma empresa de capital misto, com ações na bolsa, mas controlada pelo governo. Isso a coloca no centro de um cabo de guerra constante entre os interesses do mercado e as políticas do governo. Cada novo presidente da República, cada novo presidente da empresa traz uma nova visão e, muitas vezes, uma nova direção para a gigante. Hoje a Petrobras enfrenta um novo e talvez o maior de todos os desafios: a transição energética. O mundo está se movendo para longe dos combustíveis fósseis, em busca de fontes de energia mais limpas, como a solar e a eólica. O que será de uma gigante do petróleo, em um futuro que talvez não precise mais tanto dele? A empresa já está investindo em energias renováveis, pesquisa de biocombustíveis e tecnologias de captura de carbono. Mas a transição é complexa e cara. Será que a Petrobras conseguirá se reinventar mais uma vez e liderar o Brasil na era da energia limpa, assim como fez na era do petróleo? A história da Petrobras é a própria história do Brasil moderno. Uma saga de sonhos ousados, conquistas tecnológicas, poder político e crises profundas. Ela nasceu de um desejo de soberania, se tornou uma potência global graças à sua capacidade de inovação e enfrentou seus próprios demônios em escândalos que marcaram o país. De O Petróleo é Nosso, a descoberta do pré-sal, da crise da Lava Jato ao desafio da transição energética, a jornada da Petrobras é um reflexo das nossas próprias ambições, contradições e da nossa busca incessante por um futuro melhor. Ela não é apenas uma empresa, é um espelho do Brasil. E entender seus segredos é, em grande parte, entender a nós mesmos. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!